O RH não é psicólogo, o RH não é muro das lamentações, o RH não é o lugar para as pessoas virem fazer mimimi, o RH não é fofoqueiro, nada disso. O RH pode ser. O RH tem que ser alguém que tá do lado do CEO, entendendo a estratégia do negócio e apoiando pra entregar resultado. Assim, Lázaro, não rolou porque Deus não quis. Não, ele quer. É você que tá com preguiça, porra. Deus quer. Tu é que tá com preguiça, caralho. Para dessa porra da lamúria. Para dessa porra do sofrimento. Tudo é sofrimento. Tudo é não sei o quê. Não. Me desculpa, mas não. Não. Cultura é comportamento. Como eu tomo decisão, como eu me comporto. Se você se comporta de uma forma que gera resultado, você tem uma cultura que vai te levar para o resultado. Se você tem um comportamento que não te gera o resultado esperado, você tem uma cultura fraca, você tem uma cultura que não tá. Aliás, você tem uma cultura que não deveria ter. Meu amigo, se você está precisando de uma consultoria que tem o meu DNA há anos, mais de 20 anos, levando empresas ruins para boas, boas para melhores ainda, independente do seu tamanho, lembra do Grupo Optimize Consult. Grupo Optimize Consult é a consultoria adequada para te ajudar a reduzir custo e fazer seu negócio crescer. Dentro do Grupo Optimize Consult, a gente tem uma série de benefícios lá dentro. Eu tenho auditoria, contabilidade, jurídico, tanto para a área tributária quanto para a área de estresse bancário, negociação de dívida. Tudo que você precisa, área de headhunter, tudo que você precisa está dentro do Grupo Optimize. Se eu fosse você, quer ter cultura, quer ter resultado, quer transformar o seu negócio, venha conhecer o Grupo Optimize. Clica aqui e entra no nosso site. Fala, galera do Padrinho Podcast. Cara, vocês reclamaram muito, vocês não, a mulherada, né? Vivia falando que aqui no Padrinho só vinha homem. Vou dizer um negócio, já passaram por aqui umas 10 mulheres fodas. E hoje eu vou trazer mais uma que adora falar de liderança, cultura, gente, comportamento, como mover as pessoas dentro da empresa. E ela só tem um defeito, né? Ela é muito seguidora da onda woke. Entendeu? Ela é apaixonada pelas minorias, ela é a protetora geral da onda woke, defensora da bandeira, entendeu? Mas ela vai explicar pra vocês por que essa paixão pela onda woke. Mas, galera, sem mais delongas, quero trazer pra vocês aqui a minha amiga Marcela. Tudo bem, Marcela? Você tá de sacanagem com a minha cara, porra. Você não tinha outro jeito de me apresentar, não? Você tem carinha de onda woke, não é não? Eu confundi. Eu tenho carinha, Eu confundi. jeitinho, faço parte, mas não sou, pelo amor de Deus. Pô, a galera vai ficar achando que eu gosto de abraçar árvore, esse cacete. Mas não gosta? Não. Fumar maconha estragada, Porra. Abraçar a árvore. Não. Você fez a carreira em RH. Fiz, exatamente. 99% dos RH são woke, entendeu? Essa é a diferença. É disso que a gente gosta, de ser o 1% diferenciado, Lázaro. Essa é a parte boa. Você viu que eu gosto de tudo exclusivo, né? Tudo ali tem que ser só meu. Se o outro tiver, eu já não quero mais. E não é verdade? Essa é a parte boa da vida. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui de ter a 11ª mulher foda. E que passem muitas, mas que sempre passem pessoas que são foda, independente de gênero. Mulher, homem, o que quiser. É foda, tem que estar aqui mesmo. Você sabe que dentro das empresas, né, às vezes as pessoas perguntam bem assim, Lázaro, como é que é a política de cota da empresa? Eu falei, tem 2 cotas. Como? Competente e incompetente. O incompetente sai. E o competente, ele vai ter que ser competente produtivo ou não produtivo. Acabou. E se for não produtivo, vira incompetente também. Sai, entendeu? É a lei da vida. Qual a cota? Competente e incompetente. Se não for competente, incompetente vaza. Fica só o competente. A cota é essa. Essa é a parte complexa da gente explicar para as pessoas que não é sobre o que eu sou, o que eu deixo de ser. É sobre o quanto você busca meritocracia. As pessoas esquecem de que você precisa ser reconhecido pelo aquilo que você entrega, independente de qualquer coisa. Mas eu entrego. Você vai entregar, você vai buscar estudar, você vai buscar autodesenvolvimento. Mas é caro. E do podcast, você tem internet disponível, você tem uma série. Quem quer, faz. Acho que eu acredito muito nisso. 100%. Mas a primeira pergunta que vem é: quem é a Marcela? E depois nós vamos entrar em trabalho. Bora nós. Vambora, quem é a Marcela? Marcela é uma baiana arretada. Não, esse sotaque de gaúcha? Aham! Com esse sotaquinho de gaúcha. 37 anos, sou mãe de 2 criaturas lindas, maravilhosas. Um já é um homenzinho de 15, o outro tem 7.
Acho que é difícil você se declarar sem trabalho, sendo que você vive trabalhando, né? É foda. Mas acho que, assim, o principal é saber que sou uma pessoa que... Família, que busca ali... Todo o meu tempo tá engajado naquilo que eu amo. E uma das coisas que eu mais amo é trabalhar, produzir, me desenvolver. Vim ali desde... construindo minha carreira na área de pessoas, construir toda a minha vida, mudando em busca de novas oportunidades. Saí da Bahia, fui para o Rio, saí do Rio, vim para São Paulo. Eu digo que São Paulo é que nem a morte. Você quer ser rico? Você vai morrer aqui. Não tem jeito. Você não tem opção. Depois você finca a raiz. E aí você não as tem coisas muita. acontecem e você acaba... Você pode ter até um outro refúgio. Que não é nada mal ter um refúgio na Bahia. Você sabe que a maioria dos meus carnavais entre 18 e 23 anos eu passei em Salvador. É ruim, né? Beijava na boca o tempo inteiro. Né? É passei muito carnaval em insuportável lá. Salvador. Ai, mas Década de final de 80, começo de 90. Não sei se hoje continua igual, mas na época era muito legal. Olha, acho que se você for lá hoje, você vai se surpreender. Melhor não ir. Melhor não, mudou muito. Mudou muito. Fica aqui. Não tá valendo tanto. Que era muito assim, legal, cara. Era muito. Carnaval, ele é uma das festas mais democráticas, assim, se a gente fala de democracia. Todo mundo se diverte, quem tem dinheiro, quem não tem, quem tem... Todo mundo, você costuma olhar, normalmente quando você tá no camarote ali, você costuma olhar o todo, você vê, né, o cara que tá vendendo cerveja no isopor, ele tá vendendo e dançando, e curtindo Bel Marques, e curtindo Asa de Águia. É uma coisa, assim, maravilhosa. Você vê a polícia da Caatinga, que é absurda. Acho que é uma das polícias mais fodas do Brasil, assim. Os caras passam, você jogar na internet, você vê, né? Os caras passam, todo mundo abre. É um respeito absurdo, porque não tem jeito. Você vai tomar aqui, ó, nas costas. Se aprontar, vai tomar. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Como é que a gente define coisas do tipo? Eu costumo falar que empresas com uma cultura forte e adaptável gera melhor retorno financeiro. Na sua história com gente, nós vamos filosofar um pouco de cultura, depois nós vamos falar de gente e passar por liderança. Esse podcast vai ser dedicado a esses 3 temas. Cultura, gente e liderança. Cultura para Marcela. Principais pilares. O que tu acha? Vamos bater um papo sobre isso. Bora. Conversa. Para mim, cultura é a coisa mais simples de se descrever. Acho que quanto mais complexo fica, pior. Para mim, cultura é comportamento. Como eu tomo decisão, como eu me comporto. Se você se comporta de uma forma que gera resultado, você tem uma cultura que vai te levar para o resultado. Se você tem um comportamento que não te gera o resultado esperado, você tem uma cultura fraca, você tem uma cultura que não tá... Aliás, você tem uma cultura que não deveria ter. Acho que esse é o principal ponto. As pessoas floreiam muito o tema cultura, as pessoas ficam passando batom no porco, mas no final do dia, quanto mais simples, quanto mais objetivo, quanto mais declarado você for, do ponto de vista de comportamento, mais qualquer pessoa vai entender o que é cultura. Quando eu fundei a CNP, né? CNP vem de cultura na prática. Era exatamente por isso, porque eu queria trazer a visão de praticidade, de objetividade. Se você consegue olhar para uma cultura que você descreve, olha, a minha cultura é uma cultura que foca em disciplina. O que é disciplina? Disciplina é que você vai se comprometer com as suas entregas, disciplina é você se comprometer com seus prazos, disciplina é você não falhar com seus combinados. O que não é uma cultura de disciplina? Uma cultura de não disciplina é quando você dá desculpa para tudo, é quando você fica postergando para poder entregar qualquer coisa. Quanto mais claro você tiver o que é, como se comporta e como não se comporta, melhor fica. Até porque os teus líderes, eles vão conseguir entender como que eles contratam, a hora de demitir. Pô, se tem um cara que a gente tem ali uma cultura de disciplina, tem um cara que vive dando desculpa, tem um cara que vive atrasando, tem um cara que todo dia inventa uma coisa diferente para não entregar o que precisava entregar. Esse cara tá fora da cultura. Esse cara não tem que estar ali. Você não tem que ignorar ou tolerar esse comportamento dele. Para mim, cultura é isso, comportamento. Eu tenho um na minha cabeça que é assim, é um conjunto de atos e atitudes que fazem as coisas acontecerem. Entendeu? É isso, é a atitude que faz as coisas acontecerem. E é óbvio que, dependendo de cada momento da empresa, você tem uma cultura que é mais necessária e menos necessária. Uma empresa de stress turnaround, você tem que ter uma cultura muito mais pelo fazer acontecer e follow-up do que uma empresa que está em voo de cruzeiro, que é muito mais uma cultura de visão de conjunto futuro e longo prazo. Por quê? Porque você está em voo de cruzeiro e por mais força que você faça, aquele transatlântico não vai voar, não vai decolar mais. Então,
Cultura, sustentar, sustentação, longo prazo, visão de conjunto futuro. Uma empresa pequena ou uma empresa em turnaround, verbo fazer o tempo inteiro, vai fazer, controlar, monitorar, fazer, controlar, monitorar. Então, é um conjunto de hábitos e atitudes que vão fazer as coisas acontecerem, vão tirar a estratégia do papel. Sem esse conjunto de hábitos e atitudes, não tem estratégia que saia do papel. Aí fica naquele negócio, o que vem primeiro, a estratégia, a cultura, a estratégia. Cara, para com essa palhaçada. Você tem que entender que as duas coisas, elas têm que existir, têm que andar em conjunto, você tem que fazer... Antes de qualquer coisa, faz acontecer. Se a sua empresa não tem um planejamento estratégico, tático, operacional, a sua cultura, ela é meio bagunçada. Por quê? Porque as pessoas vão sair fazendo sem plano. Sem objetivo. E tem que ter plano, velho. Você tem que ter objetivo até na vida, sabe, Marcela? Senão você se perde. Eu penso assim, cara, se eu fizer uma pergunta pra pessoa, onde que você quer estar daqui 2, 5 e 10 anos, se você não responder com coerência e com firmeza em 30 segundos, você tem um problema. Porque se você não monitora, você não sabe aonde você quer chegar, provavelmente você nunca vai chegar. E como é que você vai liderar outra pessoa se você não sabe nem aonde você quer chegar? E essa é uma das grandes falhas. A gente tem muito líder frouxo. Dá uma dica para um cara de uma empresa pequena primeiro, depois a gente fala da grande. Apesar que são muito parecidas, na minha concepção, o que muda é a sofisticação. Quem está ouvindo aqui, né, os afiliados aí do Padrinho, que estão querendo colocar a tal da cultura dentro da empresa. O que é? Como que você implementa a cultura by Marcela? Primeira coisa, saiba quais são as suas crenças. Aquilo que você acredita, aquilo que você é. E sustente aquilo que você é. Porque tem muita gente que não consegue sustentar aquilo que acredita. Fica querendo agradar todo mundo, fica querendo ser bonzinho, não consegue virar e dizer assim, não, a minha cultura é isso mesmo, aqui todo mundo tem que trabalhar, aqui todo mundo tem que... É um trabalho presencial, todo mundo tem que se dedicar. Aí fica, não, mas se eu falar isso, eu vou perder tal pessoa. Mas se eu fizesse... Aí não é sustentável, não é claro, não é nítido. Primeira coisa, cultura é de dono. E você, enquanto dono, você tem que saber quem é você. Porque se você não souber quem é você, quais são os seus valores, quais são as suas crenças, você não consegue olhar para as pessoas e entender se faz sentido ou não ter elas do seu lado. Vamos pegar aqui o nosso exemplo. Quando a gente conversou a primeira vez, a primeira coisa, a gente já entendeu que pensava de uma forma similar, que os nossos valores eram valores parecidos. Marcela é meio Lázaro de saia, né, Marcela? Fala um palavrão igual vírgula também, entendeu? A gente gosta de uma polêmica também, a gente gosta disso. Tem opinião forte. E não vai ficar passando pano para poder agradar ninguém. É isso. Eu costumo dizer que é 880 nesse caso. As pessoas nos amam ou elas nos odeiam. E na boa. E provavelmente pelo mesmo importa. motivo. O mesmo motivo, as mesmas coisas vão fazer alguém te amar, são as mesmas coisas que vão fazer alguém te odiar. E quanto mais autêntico você for, mais isso vai acontecer. Total. Que também é uma dica para o empreendedor. A tua cultura tem que ser autêntica. Para com esta porra de copiar a cultura do outro. Exatamente. Eu adorei a cultura do Nubank, vou trazer para minha empresa. Você é Cris Junqueira? Vamos começar por aí? Não, você é o Davi. Vamos começar por aí. Direto, as pessoas vêm, queria copiar a cultura do G4. Prazer, deve ser Thales Gomes, não é possível. Você quer copiar a cultura? Então, primeiro, saiba quem é você, seus valores, suas crenças. Declare isso com autenticidade, com firmeza, com certeza. Porque é isso que vai te trazer pessoas que pensam parecido com você, que tem os mesmos valores. E não é pensar parecido para ser todo mundo igual, não. É ter o mesmo valor. O como pode mudar. Eu posso ter um como mais agressivo, a outra pessoa pode ter um como mais processual. Tá tudo certo, mas os dois têm que ter a mesma cultura, os mesmos valores. Tem que se encontrar na hora do resultado. O como é só a jornada. E isso vale para o pequeno e para o grande. O que a gente tem que pensar? Como não perder a cultura. Porque possivelmente o grande, ele já sabe qual é a cultura dele. Ele já tem isso declarado, ele já tem isso mais estruturado. Só lembra, não morre abraçado com ela. Tem muita empresa grande que morre abraçado com a cultura. Porque também já não funciona mais. Cultura tem que se adaptar, sabe por quê? O mundo muda, a roda gira, as pessoas mudam, os hábitos de consumo mudam e a forma de você tangir, a forma de você fazer com que a empresa mova, ela tem que se adaptar. Eu falo, você não precisa mudar a essência. Se você pegar a Faber-Castell, que é uma empresa centenária aí,
A cultura dela é muito parecida há 100 anos, mas ela foi se adaptando ao longo do tempo, o tempo inteiro. Maravilhoso. A forma de gerir o tempo inteiro vai se adaptando. Cara, até com o advento da tecnologia. Eu penso o seguinte, né? Quer colocar cultura na sua empresa? Primeiro, saiba a meta onde você quer chegar, saiba a forma que você quer chegar, tenha uma boa estratégia, uma boa tática, uma boa operação rodando e crie rituais. A melhor maneira de você monitorar é reunião semanal, mensal e trimestral. Lázaro, você está falando para eu virar um burocrata? Não, estou falando em ritual, não burocracia. Você não vai passar o dia inteiro tirando seu time sem trabalhar, mas 2 minutos de follow-up. O que tu fez semana passada? Me explica. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O que gerou produtividade? O que estava dentro do nosso plano tático? O que vamos fazer essa semana para cumprir o plano tático? Porque o seu plano, bater a meta de 100 milhões, é a somatória de 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano. Então, você tem que seguir uma linha de raciocínio. Quando você não tem um plano, você sai igual um franco atirador. Gente, empresário, quando cresce, tem que ser atirador de elite. Você não pode ser mais franco atirador. Você tem que saber as suas batalhas. Então, eu acredito muito. Lázaro, qual a maior ferramenta de implementação de cultura? Ritual e saber perguntar às pessoas, não mandar. Começa a questionar todo mundo pelo qual motivo que você está pagando ela. Você me gera valor, eu te dou dinheiro. E esse valor que você está me gerando, você me conta toda semana, durante a semana. O que tu gerou de valor da semana passada para alinhado ao nosso planejamento? O que nós vamos fazer essa semana? Ah, Lázaro, mas isso é só pro chão de fábrica, isso é para todo mundo? Até pro chão de fábrica. Sim. O que muda é a profundidade das perguntas e a forma. E aqui tem um ponto como são os rituais para a Marcela? A Marcela, como RH, o que ela acreditava de ritual da diretoria com gerência, gerência com supervisor, supervisor com chão de fábrica, o próprio RH com diretores, o tal do desenvolvimento organizacional, que é outra coisa também. Você não faz desenvolvimento organizacional sem cultura, na minha opinião. Mas, whatever. Vambora. Conta aí, como é que é a questão dos rituais em cada área e como que se faz o desenvolvimento organizacional da companhia, que é o papel do RH. Deveria ser, pelo menos, né? Existe uma expectativa versus realidade aqui, que é um abismo. Quando a gente olha para rito e rotina, acho que passei por grandes empresas. Eu comecei desde cedo e uma das minhas primeiras empresas que eu trabalhei foi na Thyssen. A ThyssenKrupp, ela é alemã. Os caras são aficionados por ritos e rotinas. Disciplina, né? Absurdo. Eu também acredito uma coisa. Para mim não tem cultura, não existe empresa sem disciplina. Não. Como? Vai, continua, te cortei. Quando você falou do alemão, lembrei disso. Toca nesse assunto também. Vou te falar, eu tinha um COO que eu atendia, eu era business partner na época. Eu atendi um COO alemão absurdo. Ele falava para mim assim, você tem 5 minutos para falar comigo. Era o tempo que ele estava fumando o cigarro dele. E eu começava. Dava 3 minutos, ele olhava. 3. 1. No 30, ele já estava apagando o cigarro, já estava saindo, eu já estava andando, correndo atrás dele. E aquilo foi me mostrando o quê? Marcela, você vai entender. Você vai ter 5 minutos. Então, se prepare. Resuma. E era o ritual dele. Todo mundo aprendia que os 5 minutos era o tempo do follow-up. Se você fica esperando o momento certo, a hora certa, você perde timing. Quando eu olho para a Thyssen, a gente tinha todo dia a matinal, que era a nossa weekly, ou a nossa daily. Todo dia a gente tinha toda a parte de segurança, porque, imagina, fábrica ali, absurdo, gigante, 8 mil funcionários, caminhada de segurança, uma vez por semana, botava a botina e ia todo mundo, gerente geral, C-level, RH, todo mundo na planta, andando, entendendo por que você está sem capacete. Por que você está errado? Então, advertência para um. Depois, debriefing, toda semana a gente tinha. Teve um acidente? Por que aconteceu? Como aconteceu? Esses ritos e rotinas, quanto maior, mais necessário, porque senão você perde a mão. Depois você vem para empresas menores, você começa a entender que a empresa pequena não pode parecer de forma alguma que é a la caralha. O rito e a rotina na empresa pequena é para você mostrar que existe, sim, ali um objetivo, que vocês têm resultado e que não é porque é pequena que é bagunça. Então, numa empresa pequena, a daily, para mim, ela é fundamental. Mas eu vou... É o tempo que você para ali, 15 minutinhos. E aí, o que você tem para fazer hoje? O que você tem? Quando é que o time comercial, principalmente, que todo mundo se preocupa, qual é o teu forecast? Tem alguma coisa te atrapalhando? Tem alguma coisa que...
uma weekly, né, uma reunião semanal com todo mundo. Gente, olha só, onde estamos, como que a gente está na área comercial, na área de operação, como que a gente está no todo. Uma vez por mês, passa o resultado. Hoje eu tenho um ritual muito bacana, né? No primeira semana do mês, eu paro o meu time por 2 horas. Normalmente a gente, inclusive, aproveita, faz um café da manhã, coloca todo mundo. Eu abro e falo assim, como é que foi o mês anterior? Batemos a meta, não batemos a meta? Se batemos a meta, maravilha. O que a gente acertou? Não batemos, o que a gente errou? Como um todo, galera, quais foram os nossos erros, os nossos acertos e os nossos aprendizados? O que a gente está levando para o mês seguinte? Quanto de distante a gente está da meta geral? Olhou para o todo? Maravilha. Vamos para cima, pau na máquina, próximo. Essa coisa parece uma coisa boba, mas faz diferença. Porque você sustenta para todo mundo que aquilo é importante, todo mundo ganha visibilidade. Tipo, onde você está indo? Aonde a tua empresa está indo? O que é esperado? Porque na hora que eu falo para o time, gente, olha aqui, ó, esse time aqui, ó, errou nisso, falhou nisso, vamos consertar. Os aprendizados é esse, vamos fazer diferente. Todo mundo entende, aquele errou, eu vou aprender com ele, posso aprender com outro. E a melhor beleza disso tudo é o aprendizado em comum. Se você consegue fazer o seu time aprender uns com os outros, com os erros dos outros, cara, você ganha tanta velocidade, você ganha tanta diferenciação, porque o outro não vai ter que errar para aprender também. Você consegue mostrar através do outro para você ter um time que erra menos. Não errar é impossível. Você vai errar, ponto. Agora, se você vai errar menos, é a sua diferença. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, primeiro que tem muito RH que não entende que o papel dele é desenvolver. Mas a primeira coisa para você entender sobre desenvolvimento é que você precisa dar feedback. Ninguém se desenvolve com gente fofa do lado. A gente só se desenvolve tomando porrada. A gente só se desenvolve dizendo, você está fazendo isso aqui de errado, isso aqui não funciona, isso aqui não tá bom, vamos para a próxima. Crescer dói, é um dos nossos valores dentro da CNP. Todo mundo entende, cara, você quer crescer? Eu não vou ficar passando a mão na sua cabeça. Eu vou te dizer aonde você está errando, o que você tem que melhorar e vou te ajudar. Eu vou te ajudar, mas eu não posso querer mais porque você. Você tem que querer também. Se eu quiser mais que você, tem algo errado. Tem muito líder que quer mais do que o liderado se desenvolva, que o liderado esquece. O cara tem que querer mais do que você. Se você estiver querendo mais do que ele não vai andar. Ele não vai se comprometer, ele não vai buscar, ele não vai te entregar. E aí você vai se frustrar, vai achar que a culpa é sua, ou vai... nada certo. Então, o desenvolvimento, ele parte de bons feedbacks sinceros. Concordo, gênero, número e grau. Me conta uma coisa, vamos lá. Dentro desse papo aí de desenvolvimento organizacional e tal, né? Pregou-se muito durante algum tempo que o sucesso era a gestão colaborativa e não mais gestão competitiva. E o que você acha? Qual que é o papel da gestão colaborativa, gestão competitiva? Eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu vou ouvir você primeiro. Na minha visão, eu acredito que só funciona se o dono ele for competitivo ou se ele souber como gerir uma empresa colaborativa. Eu realmente acredito que dá para você gerir uma empresa de maneira colaborativa, mas o dono tem que saber a metodologia para implantar isso. Não pode ser oba-oba. Existe uma confusão muito comum entre ser uma empresa colaborativa e ser uma empresa que todo mundo faz tudo. Colaborar esta área tem esta área tem essa meta. Temos uma meta cruzada e vamos colaborar para entregar esta meta em conjunto. Isso não significa que não tem meta, cada um faz o que quer, vou te ajudar quando eu quero. Só que exige metodologia, exige conhecimento, exige técnica. E aí, quando a gente olha para competição, se você tem um líder que não consegue trazer essa visão de competição, também não funciona. Porque ele fica querendo competir, mas ele não sabe como. E aí cria um monte de gente, um brigando com o outro, e isso não é positivo. Quando você tem uma visão ali de competitividade, como que você apoia para o seu time ele ter, sim, uma estrutura de entrega individual, ele ser muito bem avaliado pelas entregas dele, ele ter ali a clareza de papéis e responsabilidades e saber o que ele entrega ou deixa de entregar e ser cobrado pelo que ele entrega e deixa de entregar. Agora, isso não vai acontecer na colaborativa só se você for doido. Aí não vai funcionar mesmo. É muito difícil a colaborativa, tá? Na minha visão. Aí eu penso assim, a gestão colaborativa ela forma bons colaboradores e as empresas precisam de bons colaboradores.
Mas os outliers têm que ter competição na veia. Assim, o CEO, os diretores, o outlier, ele tem que ser competição na veia. Senão ele vira massa. Senão vira tudo um bando de colaborador sem ambição, sem nada. E dá para colaborar e ser competitivo, entende? Concordo. A competição, ela é o cerne do negócio. Só que não é a competição sozinha, única. A competição da estrela solitária. Não, é a competição da empresa com o mercado. A visão que eu nasci para vencer e eu vou acordar todo dia para vencer todo dia. Se eu perder um dia, no outro dia eu vou levantar de novo sem me abalar e vou lá de novo. Então, pensa assim. Gestão colaborativa para a maioria dos colaboradores medianos e os outliers tem que ser o cara competitivo a extremo, mas que sabe jogar em time. É isso que eu ia te perguntar. Como Sabe que jogar em você, time. imagina, quando você pega ali o time como um todo, esse cara que é outlier, ele normalmente ele já é por si só competitivo. É mais comum você ver o cara que é agressivo, tá buscando, tem clareza. Como que a gente cuida, na tua visão, curiosidade aqui, para não perder esse cara pra massa? Para esse cara não virar mais um, se você tem uma cultura forte de colaboração, por exemplo. Eu penso assim, se a essência do colaborador, do CEO, o cara para chegar no topo, velho, ele tem uma essência de competição, porque senão ele não chega lá. Esse cara nunca vai perder. Ele pode, em alguns momentos, ficar mais fofo, menos fofo, mas ele não vai perder a competitividade dele, porque é um pouco da essência do ser humano, entendeu? E eu acho que eu adoraria passar uns dias na zona de conforto, quietinho lá, colaborando e tal, mas ia me dar um tédio depois, eu ia ficar desesperado. No primeiro dia você já tá puto. Eu já ia querer falar o seguinte, que como nós vamos ganhar? O que nós precisamos fazer para botar mais dinheiro dentro de casa? Entendeu? Esse é o jogo. Como é que eu faço para fazer dinheiro? Esse é o jogo, entendeu? Então, durante um tempo agora, recente, no passado sempre foi competição pura e simples. Durante o tempo recente ficou muita onda, né? As mulheres fazem gestão colaborativa, principalmente as mulheres, por isso que elas vencem. Eu acho a mulher mais competitiva que o homem. Mulher compete até pela cor do cabelo da outra. A inveja na mulher, pelo amor de Jesus Cristo. A mulher até pelo cabelo da outra compete, entendeu? Então eu acho o ser humano, de uma forma geral, os vencedores são competitivos. Agora, se você colocar entre sexo, a mulher, todas que eu conheço são um pouco mais competitivas com a outra do que um homem. Em muitas coisas, entendeu? Em muitas coisas. Mas quando você olha para o mundo do empreendedorismo, e eu tô pesquisando muito sobre isso, é muito difícil, por exemplo, você vê muito clube de homem, mas você quase não vê clube de mulher. Porque Quando tem agora é pra orar. Então. Só de oração. As esposas orando e tal. É clube de oração. Ou então é de moda. Também. Pelo amor de Deus. Também. Então, inclusive, é um dos motivos que eu tô lançando exatamente um projeto para clube de mulheres empreendedoras. Porque é muito difícil. E um dos motivos, fazendo pesquisa e conversando com elas, é porque elas não acreditam em colaboração entre elas. Mas eu não acho que vão me ajudar. Eu não acho. Assim, é de um nível, tamanho, que não existe por receio de não ser ajudada por outra mulher. Então, tem aqui um ponto muito importante da inveja, da competição feminina, que isso é visto, inclusive, no mundo dos negócios. Isso é visto, inclusive, no empreendedorismo. Se a mulher ela consegue essa visão. E o que é louco, tá? Porque quando você olha, normalmente, existe uma posição de nossa, eu me sinto tão sozinha, nossa, e as mulheres têm dificuldade. Mas na hora de apoiar, a gente não vê onde tem apoio. Então, é quase que você quer reclamar porque você está sozinha, porque só tem uma mulher na mesa, porque normalmente no clube de homem não tem mulher. Na hora de você se fortalecer, você não consegue. Porque você tem medo da inveja da outra. É surreal um negócio desse. Me conta uma outra coisa. Papel do recursos humanos dentro da empresa. Não é abraçar árvore, por favor. Vai, Marcela. Qual o papel de um RH da empresa, independente do tamanho? E se houver diferença em empresas pequenas, médias e grandes, na sua opinião, quais são eles? Para mim, o papel do RH é entender que ele apoia na estratégia das pessoas.
E a estratégia dessas pessoas é colocar as pessoas certas no lugar certo e onde elas mais entregam. Então, o RH ele tem que saber quem são as pessoas que são outliers, os talentos. Ela tem que saber quem são aquelas pessoas que vão ficar ali só sustentando o dia a dia. Ele tem que conhecer para saber quem tem que virar e demitir. Ele tem que provocar o líder para entender se aquele líder está mantendo as pessoas certas e demitindo as pessoas que deveriam ser demitidas. O papel do RH, ele é ser quase que o filtro cultural ali. Porque se ele não existe esse filtro cultural, ficar na mão só do CEO, ele não tem muita empresa que ele não consegue. Na empresa pequena, o RH ele vai sim fazer de tudo um pouco. Não adianta aqui florear, dizer que vai ser estratégico, que não vai. Numa empresa pequena, o RH ele vai conversar com todo mundo, ter proximidade com a liderança, estar próximo, entender o que está acontecendo, entender o que está dando certo, o que não está dando certo, entender de quem está chegando, apoiar quem está chegando para poder conseguir integrar melhor, ter uma chegada mais adequada, treinar os líderes, entender líder por líder. E aí, o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer, garantir que os ritos, rotinas, rituais estão existindo. Quando a gente vai para um RH de empresa grande, aí não adianta, porque a estrutura fica grande. Cada um dentro de uma estrutura, dentro do RH de uma empresa grande, tem o seu papel. Tem que ter uma área de remuneração, para a gente ter uma remuneração estratégica, saber como eu estou competindo com o mercado, como eu estou deixando de competir. Tem uma área de desenvolvimento, para poder entender quem são as pessoas que eu tenho que desenvolver. Está dando ROI o meu desenvolvimento, eu estou treinando por treinar. Porque tem muita empresa que tem só o T de treinamento, mas não tem o D de desenvolvimento. E tem que lembrar que é T e D. Tem que treinar e as pessoas têm que se desenvolver. Tem que ter uma área de atração e seleção que, de fato, construa uma marca empregadora interessante, que case com o que a gente quer passar, que atraia as pessoas certas. Tem que ter o todo. Agora, o que o RH não é? O RH não é psicólogo. O RH não é muro das lamentações. O RH não é o lugar para as pessoas virem fazer mimimi. O RH não é fofoqueiro. Nada disso. O RH pode ser. O RH tem que ser alguém que está do lado do CEO, entendendo a estratégia do negócio e apoiando para entregar resultado. Você acha que RH é guardião da cultura? Eu acredito que RH, líderes, todos eles são guardiões da cultura. Por quê? Porque o RH, ele ajuda o líder a fazer a contratação, a fazer a seleção. O RH ajuda o líder a tomar decisão de demissão. E todo mundo que contrata, demite, promove e reconhece é guardião da cultura. Como é que a cultura ajuda a construir uma marca? A cultura e a marca, elas têm que ter completa sinergia. Quando você olha para uma marca, seja ela a marca empregadora, seja ela a marca da empresa, seja ela o que for, pensa que a marca, ela atrai o teu público. A marca, ela é a marca daquilo que você constrói. Ela passa pelo propósito da empresa. E a cultura é a mesma coisa. A cultura, ela vai atrair as pessoas certas para trabalhar com você. E se você atrai as pessoas certas para trabalhar com você, você não vai ter só funcionário, você vai ter embaixador, que vai declarar o que você faz, como você entrega, obviamente, bem remunerado. Isso é extremamente importante. Não vai achar que você vai ter gente que quer colaborar, que quer ser embaixador, se você pagar mal. Tem muita gente que, eu quero contratar Outro dia eu recebi um pedido desse. Um cliente. Eu queria contratar, Marcela, um diretor. Maravilha, óbvio. A gente faz posição estratégica dentro da CNP. Ele vai ganhar 4 mil. Diretor? Calma, peraí, volta. Você não quer um diretor, você quer um analista pleno, se muito. Nem isso, você tá maluco. E aí as pessoas, elas não entendem que o fato dela dar o nome não traz senioridade, não é isso que vai fazer ela atrair. Então, de ponta a ponta, o RH ele tem que garantir que essa cultura é firme, que existe ali uma cultura muito declarada e, mais do que isso, que ele está sendo ali o filtro do dia a dia dentro da empresa. Deixa eu fazer outra pergunta. Você passou pela G4, né? G4 é mais cara do Thales, do Alfredo ou do Nardon? Conta aí. Caralho! Mais cara de quem? Porque existe uma coisa que é assim também. Por exemplo, eu fui 4 anos de Natura. E Natura era 70% Luiz Seabra. Aí você tinha o Guilherme e o Pedro. O Pedro era o cara da operação. Mas a inspiração, a cultura, do bem-estar bem, a abraçação de árvore, essas coisas era a cara do Luiz Seabra e tal. Ele era a essência da marca. Eu não sei como é que é hoje. Na minha época era
Deus no céu, se abra na terra e natura. Vou te falar, o G4 ele tem uma particularidade. Cada um ali sabe muito bem o seu lugar de potência. Então, por exemplo, quando você olha para áreas como a área de pessoas, a área financeira, a área de negócios, a área ali o Thales, ele enfia a mão, ele participa, ele deixa claro, ó, o nosso negócio vai ser tocado assim, a gente vai dessa forma, a gente vai botar tanto para dentro de caixa, a gente vai... Quando você olha ali para a área de vendas, você vê, outro dia saiu o G4 Valley, né? Você vê o Alfredo ali no meio da galera, no meio dos vendedores, comemorando a meta, ele puxa mesmo, ele é inspiração para os vendedores. Os vendedores olham para ele, tipo, meu Deus, é esse cara que eu quero ser. E quando a gente já olha ali pra galera, tem dados pra caramba, tem a parte de tech, o Nardon, ele entra muito nessa parte ali de growth, de tech. Se a gente for colocar isso em porcentagem, pensa que 50% é do time comercial. Então, o Alfredo tem uma relevância muito grande ali no time comercial. Mas o Thales, ele é a cara do negócio, né? Muita gente, ele vem para trabalhar. Ele faz questão de dizer que todas as posições dele, ele faz questão de estar à frente de tudo do G4. Eu te diria que Thales e Alfredo ali estão pau a pau. Pensando entre time comercial e porta fora. Eu acho que tem muita questão porta fora. Em termos de cultura, Thales. É Thales. A cultura dele ali é feroz. Ele deixa claro isso, assim. Não foram poucas as vezes que eu vi ele mandar foto 9h30 da manhã e dizer assim, galera, isso aqui não é Petrobras, não. Vocês querem chegar depois das 9, vão fazer concurso público. Então, algumas vezes. O RH nessa hora ficava como, né? Desesperado. Pronto. 465 vagas para eu abrir. E era pancadaria. Minha época que tava ali, assim, foi absurdo. Eu geralmente coloco minha cara, minha cultura nas empresas que eu atuo. Em turnaround? Em turnaround, sim, sempre. É o meu regime. Agora, nas empresas que eu atuo. Agora, nos meus negócios, quando tem CEO, eu deixo a cargo da pessoa. Interfiro o mínimo possível, até para eu cobrar responsabilidade. Porque, a não ser o seguinte, se eu for o dono e eu estou na cadeira de CEO... Aí o jogo é comigo. Agora eu boto o cara na cadeira de CEO e eu fico toreando ele. O dia que eu for apertar o pescoço dele, ele fala assim, mas eu tô fazendo o que você queria. O que você mandou. O que você mandou. Então, eu não faço. Eu só interfiro quando tá chegando a um ponto que eu falo, porra... Às vezes eu olho pros meus negócios e falo, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a minha cultura. Você não se incomoda? Não. Se estiver me gerando produtividade, não. A cultura do outro tá funcionando, mas não tem nada a ver com a minha. Tá gerando lucro... sem a minha cultura, não me importo. Agora, se eu tiver à frente, tem que ser do meu jeito. Agora, eu já fiz isso, cara. Ficava interferindo. Chegava uma hora que era, mas também, porra, tem que ficar fazendo pra te agradar. Eu falei, então tá bom, então agora é do seu jeito. Entendeu? Cobro o resultado e deixo tocar. Não vou interferir muito pouco. Entendeu? Divido riqueza, divido resultado. A maioria dos meus sócios que trabalham comigo hoje, a maioria das pessoas não colocaram um dinheiro em nada. Entendeu? A maioria não colocaram nada. Mas eu concordo que uma cultura focada em gente, em reconhecimento de gente, em respeito, mas em pressão funciona. Pressão com respeito. O problema é que tem gente que não consegue fazer pressão com respeito. Não consegue lidar com as pessoas. Tem gente que perde a linha por qualquer coisa e tem gente que, além de perder a linha por qualquer coisa, o jeito de falar, a falta de respeito. Marcela, para mim a maior falta de respeito é você falar comigo e eu não prestar atenção em você. Você me dizer alguma coisa, falar sair, depois voltar e te perguntar a mesma coisa. Se eu falar com a pessoa uma vez, ela falar, tá, e depois me perguntar a mesma coisa... Fudeu, acabou ali. Aí acabou a relação, porque acabou o respeito. Vamos falando uma outra coisa aqui, vem cá. Se você está pensando numa plataforma, você que é infoprodutor e está precisando de ajuda para fazer um trabalho, lembra da Page. Page é a plataforma que eu recomendo para você que é infoprodutor, para você que precisa de um gateway de pagamento, para você que precisa fazer transação pela internet, você tem que lembrar a Page. A Page, além de ser mais ágil, de ter um maior índice de aprovação, ela ajuda você a vender seu negócio. Ela ajuda você a dar o próximo passo e faturar mais. Quer fazer dinheiro de verdade? Você tem que procurar a Page. Page, Lázaro recomenda. Principais pilares para uma empresa
ter um bom RH que seja o suporte do resultado da companhia. Entendeu? Tudo bem que tudo começa na aquisição de pessoas, no recrutamento. Mas assim, alguns pilares que o RH faz, esse RH, se ele fizer isso, ele vai ser um dos pilares de resultado financeiro da companhia. Porque tudo passa por gente, velho. Outro dia o cara falando, mas RH não gera receita. Falou, querido. Quem contrata, meu amor? Quem demite? Quem tá desenvolvendo os teus líderes? Exatamente. Como? Exatamente. Não, outro dia eu vi uma muito Exatamente. A RH não gera receita. Eu falei, uai, mas então o que gera? A área de vendas. Quem contratou o vendedor? Quem ajudou a contratar o processo seletivo? Foi o dono, foi tudo. Eu falei, tá bom, então ele foi o dono? Foi, mas ele fez o papel do RH. Tá errado. Primeira coisa, tem que repensar ali se o RH tá certo ou não. Acho que a primeira coisa que o RH ele precisa ser é um entendedor do negócio. RH que não entende do negócio falha. RH que acha que só precisa entender de humano falha. Ele precisa entender de negócio, sim. Ele precisa saber sentar na mesa. Ele precisa entender de dados. Ele precisa entender do todo. Até porque se ele vai contratar, ele precisa ter conhecimento básico para poder não ser enrolado. Se ele vai olhar para uma demissão, ele precisa também ter inteligência e conhecimento para saber se o líder não está fingindo ou não está simplesmente se livrando de alguém que é melhor do que ele. Porque tem muito líder que se livra de gente boa por medo de perder a cadeira. Tem muito líder inseguro que faz isso. Então, o RH ele precisa entender de negócio. Ele precisa estar ali, lado a lado. Ele precisa estar junto com o líder. Ele está junto da área. Quando eu trabalhava na Thyssen, a gente tinha um prédio administrativo. Imagina que era uma planta de mais de 5.000 metros quadrados. A gente tinha um prédio administrativo e tinha desde o porto, a cearia, power plant. A gente tinha tudo. O RH, eu ficava lá, sentada, dentro da área que eu atendia como BP. Por quê? Porque eu preciso sentir ali, ver as pessoas, ver como que o líder se comportava, ver como que o líder dava feedback, ver como que o líder tratava, ver se o líder estava fazendo ou não a parte de ritos, rotinas e rituais dele, ver o quanto aquele líder, como que ele estava participando do processo seletivo. Então, entender de negócio e estar lado a lado com os líderes e com o time, para poder, de fato, ter informação, ter fatos e dados, e não ser aquele RH de achismo. Eu acho que essa pessoa é isso. Você não acha nada. Você tem que ter fato. Vai discutir, traz fato, traz dado. Senão, vira mimimi. Senão, vira achismo, e contra a minha opinião e a tua, na minha empresa vai valer a minha, sempre. Então, acho que esse ponto é extremamente relevante para qualquer RH começar. Vai entender do negócio e vai estar lado a lado com os teus líderes. Te fazer outra pergunta. Eu, comecei minha vida profissional ali nos anos final de 80, começo de 90 e tal, e eu nunca vi tantas doenças emocionais, burnouts como agora. Você acha que isso é realmente pressão, ou pressão não causa burnout, tensão causa? Você acha que isso é tensão ou é fraqueza humana? Entendeu? Ou é um misto de cada um? Eu acho que é um misto, sim, porque primeiro que eu acredito que a pandemia fudeu muito com a nossa cabeça, assim, de maneira geral. As pessoas, elas construíram medos que elas antes não tinham, né? Como o próprio medo de uma morte iminente, ela surge muito forte junto com a pandemia. Se eu falar, a morte tem que ser motivação, galera. Eu tenho a morte como motivação, por quê? Porque é a única certeza. Você nasce com uma única certeza. Tu vai envelhecer e morrer, ou talvez morre antes de envelhecer. Então, já que você sabe que tu vai morrer, viva com plenitude e intensidade, não seja mais ou menos, não seja morno, porra, porque tu vai morrer, e quanto mais velho, mais intenso. O cara tá ficando velho e fala, agora eu quero tirar o pé. Caralho, um caceta, mete o pé nessa merda, porque tá passando o tempo. Compra o carro de 200, né? Acelerar. Velho, não adianta, eu penso assim. E a pandemia fez a gente ficar mais sensível, mais calmo, porque eu vou morrer. Porra, a última coisa que eu quero é ficar calmo sabendo que eu vou morrer. Eu quero viver, caraca. Entendeu? E assim, eu acredito nas doenças emocionais. Minha mãe sofre de depressão escambau, mas eu acho que a galera pintou de roxo, cor de rosa, amarelo e azul, essa porra, e começou a botar gasolina demais até pra vender e é pra usar como bengala. Esse é um ponto, tá? Mas eu acredito. Existe, é um fato. É um fato. Meu filho é autista.
Ponto. Fato. E a gente desde cedo cuida, a gente desde cedo leva pra absolutamente Mas o todas. autismo não é uma doença emocional. Não. Não é fraqueza. Mas, por exemplo, é visto como. E muita gente usa de bengala. Muita gente. Mas é Eu assim, conheço vamos lá. muita gente que usa isso como bengala. Doença emocional pra mim é o seguinte: você é um ser humano saudável em todos os indicadores, você é um ser humano que não tem uma psique, não tem nada, e de uma hora pra outra você começa a não querer trabalhar porque você acha que alguma coisa vai acontecer com você, ou você acha que alguém tá violando seus direitos. Só que é só você que acha isso, ninguém mais acha. Você acha que tá trabalhando horas demais pra trabalhar e você começa a entrar em síndromes. O TDAH. O que você acha do TDAH? Na minha época, minha mãe resolvia com chinelo. Porrada. Eu tenho TDAH grau 56 e nunca me atrapalhou em porra nenhuma, entendeu? Em compensação, quando eu falo assim, agora eu vou concentrar. Você me perde em 5 minutos se o assunto for desinteressante. E se a pessoa for chata, eu ligo off e fico olhando pra cara dela simpática, mas não tô nem ouvindo ela. Entendeu? Agora, em compensação, quando eu falo assim, eu quero. Aí, minha filha. Não tem TDAH, não tem um caralho. Meus filhos tudo é diagnosticado com TDAH, todos. Esse é o ponto. Entendeu? As pessoas, elas são diagnosticadas e ao invés delas entenderem que o diagnóstico é muito mais pra você entender o que você tem que fazer com isso, qual o tratamento, como que você se controla, como que você acompanha, as pessoas começam a usar isso e dizer assim, olha, eu não posso fazer tal coisa. Olha, eu errei porque eu tenho TDAH. Olha, eu esqueci porque eu tenho TDAH. Eu falhei. Cara... Pelo amor de... E essa é a droga do diagnóstico. Vou te dizer esse negócio. Você falou do seu filho, um filho autista. Eu tenho um amigo que eu conheço há bastante tempo. Só descobri que ele era autista há pouco tempo, que um dia a gente tomando vinho, ele me contou. E mostrou até um laudo e tal. Eu nunca imaginei. Um cara inteligente pra caralho. De vez em quando ele dava umas paradinhas no olho assim e tal. Mas pra mim era tique nervoso, entendeu? Dele. Inteligente pra caralho, dinâmico pra caceta, construtor, um cara com sangue no olho, mas ao mesmo tempo amoroso e tal. E um dia ele chegou pra mim e falou assim, aí eu conversando com ele, né? E falei TDAH dos filhos, ele falou, não deixa usar de bengala não. Falei, por quê? Eu fui descobrir que eu era autista depois de velho. Depois que eu descobri, eu comecei me pegando comigo mesmo. Tipo assim, eu não consigo fazer isso porque eu sou autista. Caralho, eu fazia tudo e não sabia que eu era. Então eu não usei como bengala não. Hoje eu falo o seguinte, se eu era tão bom nisso, quem sabe é porque eu sou. Que se eu não fosse, eu não era. Aí ele começou a usar do tipo... Os recursos, porque é um cara bem sucedido. Super. Foda. Entendeu? Super. E eu nunca desconfiei. Pra mim, era o tique nervoso dele, aquelas paradinhas no olhar, aquele jeito meio assim, de vez em quando ele me dava uns olhar vazios assim, né? Eu falava, opa! Aí ele dava um sorriso e tal. Pô, o cara é foda. Mas essa é uma das coisas que eu mais uso dentro de casa com o meu filho. Falo assim, gente, primeiro... Não vai usar como bengala pra nada. Pra nada. A gente vai usar isso como... A gente vai ter todos os recursos, vai dar todos os tratamentos. Mas a escola, igualzinho de todo mundo. Exatamente. A cobrança pelo estudo, igualzinho de todo mundo. Não tem que ter, porque se tem... As pessoas começam... E aí tem um lado muito foda do ser humano. De coitadinho, especialmente quando é criança. Tipo, cara, não tem que ser coitadinho. Exato. De forma alguma. Muito pelo contrário. Se sabe, exige mais, porque sabe que vai perder mais rápido a atenção. Bengala, pra mim, é o uso do coitadinho. Tadinho. Quando vez falasse, mas, ferrou. Acabou. Não tem a mais. Por exemplo, os meus, eu até falo na escola, não manda laudo pra escola. Não manda. Porque TDAH, entendeu? Tudo bem. São dois diagnosticados TDAH. A menininha não, só os dois meninos, né? E eles de vez em quando, eles falam, cara, não consigo concentrar. Eu falei, olha pro seu pai. Não, tu não é TDAH não, né? Pai, tu é um absurdo que você... Aí eu falei, pois é. Então pronto. Então concentra. Então quando você quer, cara, você tem que concentrar. Então, por que eu te perguntei isso? Porque hoje em dia... O que tem de RH se apoiando nas doenças emocionais? Todo mundo é doente emocionalmente, todo mundo tem um problema emocional com alguém da família. Uma vez eu fui demitida pela psicóloga, eu já contei isso em podcast. Nos anos 2000... Cara, ser demitido pela psicóloga. É que nos anos 2000, tava muita moda, todo mundo tinha um terapeuta. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, numa empresa super bacana, e meus amigos tudo tinha terapeuta, eu tal. Eu tava numa fase muito boa da minha vida, de grana, de tudo, cara. Eu era um cara fudido e depois com 30 anos, 30 e pouco, eu já tava bem sucedido pra caralho. Já comprava o que eu queria, fazia o que eu queria, viajava pra onde eu quisesse. E aí, mas eu achei chique esse negócio de fazer terapia e ir pro divã. Eu fui. Cheguei lá, a mulher começou a perguntar, me conta seus problemas.
Falei, não tem muito, não. Não, você deve ter problema com a família. Eu falei, adoro minha mãe. Meu pai era um alcoólatra, me batia, mas foi isso que me motivou. Ele falava que eu era incompetente. Aí ele me falava que eu era incompetente, me deu motivação para poder provar para ele que eu não era. Não, então você tem um rancor com seu pai? Eu falei, tem não, moça. Ele morreu, a gente estava super bem, já passou, mas ele não te batia, tá? Mas esqueci, acho que ajudou a educação. Umas porradas naquela época era parte educacional, hoje é que não pode, hoje é violência infantil, mas na época era educacional. Fazia parte, era educacional, me deixia. Era que não apanhava. É, exatamente, anos 80, meu filho, me enchiam de porrada, mas era parte educacional, educativa. E aí ela falava, eu fui a primeira vez, a segunda, ela de novo. Mas e aí, como é que tá lá na sua empresa? Eu falei, rapaz, carreira uma atrás da outra, ganhando dinheiro, montei o negócio tal, dando certo, tal, não, mas você tem um problema. No final ela falou assim, cara, eu não posso te ajudar, porque o seu problema é mais sério do que eu pensava. Você não se abre. Todo mundo tem problema. Eu falei, moça, você sabe de onde eu vim? Fudido. Eu vou reclamar da minha vida hoje. Mas você tá trabalhando demais. Eu falei, quem pede chuva tem que aprender a pisar na lama. Para ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar. Eu ainda troco horas por dinheiro, não cai do céu. Não, mas você tem um problema muito grave. Se eu fosse você, eu pararia para pensar, mas tem que ser você com você mesmo. Depois você volta pra gente conversar. Tem um problema sério. Nem me demitiu, cancelou. Acho que esse é o primeiro caso que eu ouço de cancelamento de terapia. Mas eu acho que assim, Marcela... Deve ter olhado, deve ter dito assim, esse cara vai me dar tanto trabalho. Não tem nada, caralho. Tudo que fala com ele fala, não tem problema não. E era assim, não tinha problema nada. Entendeu? Mas é a forma de ver a vida. A forma que... Primeiro, acho que quando você vem de baixo... Porra, eu vim de baixo pra cacete. Se você, quando vem de baixo, que você toma muita porrada pra conseguir crescer... Eu falo assim, eu só cresci tomando porrada. Eu só cresci tomando porrada de chefe, tomando porrada de pá, olhando pro lado assim, esse cara aqui... Eu lembro uma vez que eu fiquei doente... Eu tive crise de vesícula. Aí fui parar no hospital, tive que tirar a vesícula do dia pra noite. Uma pessoa pegou a mão no telefone, uma par minha. Falou, tá vendo? Você trabalha tanto que Deus te parou. Eu falei, cacete, meu irmão. Que isso? Tá vendo? É pra você parar de ser tão workaholic, você parar de... Quase que eu disse assim, filhona, que é isso, né? Não era tipo, oi, tudo bem? Você tá bem? Tá tudo bem? Era tipo o rancor dela, porque eu cheguei pra trabalhar pra cacete, ficou com inveja. Falei, olha o nível das pessoas hoje em dia. Se a gente não cuida pra ter clareza, e acho que esse é um ponto importante, todo mundo tem que ter a sua régua. Todo mundo tem que saber aonde eu quero colocar a minha régua. Porque se você fosse colocar a sua régua de acordo com o do coleguinha, você vai ficar fudido ali embaixo. É isso aí. Até porque a média no mundo é de 4 bilhões de pessoas, porque nós temos 8. Se tá na média, tá no meio dos 4. Só vou falar um negócio. Sabe por que eu te perguntei assim, doenças emocionais? Uma das coisas que eu acho que ultimamente vem tido uma febre muito grande, que é claro a doença emocional, é o acesso das pessoas usarem a bengala religiosa para poder colocar a culpa no fracasso deles. Eu não realizei porque foi Deus que não quis. É no tempo de Deus, não no tempo meu. Primeiro, o tempo de Deus é diferente do seu, né, Fê? Não, todo mundo é o tempo dele. Não, ele não é imortal, universal, o seu finda. Então, o seu tempo não é o dele. Primeiro papo. Segundo papo é o seguinte, tudo se deu certo, ele quis. Se não deu certo, não foi ele que quis. Então, você não tem querer. Você é um ser sem querer. Porque tudo é ele. Mas eu não cheguei lá porque não é o meu tempo, é o tempo dele. Eu não tenho capacidade porque é dele. Cara, é tudo... Você é um ser humano sem querer. Entendeu? Porque o querer nunca é seu. Isso pra mim é uma doença psicossomática. Isso pra mim é falta de autorresponsabilidade. É a pessoa não entender que tudo é sua responsabilidade. Eu acho também. É muito mais fácil, né? Tipo, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, porra, pega o diabo da culpa. Se é sua, assume ela. Senta nela, cara. Porra, resolve. Se você fica delegando pra outra pessoa resolver, porra, pelo amor de Deus. Aí fica aquele negócio, é porque tal pessoa não quis. Chega uma hora que tem que colocar na culpa de Deus mesmo. Já não tem mais em quem colocar. Colocar a culpa. Aí coloca em Deus mesmo. Agora, se você tem um viés de autorresponsabilidade, de, se o BO tá aqui, pode não ser meu, mas eu vou resolver. Eu já escutei dentro da empresa assim, Lázaro, não rolou porque Deus não quis. Falei, ele quer. É você que tá com preguiça, porra. Deus quer. Tu que tá com preguiça, caralho. Para dessa porra da lamúria. Para dessa porra do sofrimento. Tudo é sofrimento. Tudo é não sei o quê. Não, me desculpa, mas não. Não. Eu não consigo estar nisso. Isso pra mim é fraqueza. Entendeu? Então, assim, eu acredito no
que a gente estava momentos difíceis, talvez a pandemia tenha causado essa fraqueza nas pessoas. Eu tive um RH numa empresa que ele vai saber o que eu estou falando, por causa da demissão dele. E a gente era um cara que no começo ele começou até bem. Ele era um gerente e eu não tinha o diretor na época, eu ia trazer ele para diretor. E aí simplesmente eu fui fazer uma mudança do escritório. Falei com ele, aí na hora lá dentro, o administrativo que eu acho baixo dele, falei, fulano, cuida dessa porra toda, eu vou ter viagem e tal, organiza a saída do escritório de tal lugar, indo para Alphaville. Tava saindo da Berrine e indo para Alphaville. Saindo da Berrine e vindo para Alphaville, organiza tudo e tal. Aí, no final das contas, chegou lá, multa de aluguel, problema de obra, os cambal, fui falar. Aí eu falei, uai, mas que merda é essa aqui, gente? Quase 400 mil reais de multa disso, multa daquilo, obra que tem que fazer. O cara foi trocar de aluguel, não cancelou o contrato com o antigo proprietário, não mandou aviso, não chamou o cara para ver se tinha que fazer obra, não tinha que fazer obra. Simplesmente, ele mudou de aluguel e largou lá. E continuou pagando aluguel. Aí o proprietário viu que estava vazio, e aí alguém do financeiro falou, uai, você está pagando aluguel dobrado, caralho. Cortou o aluguel, ele não cancelou o contrato. Ele simplesmente parou de pagar o aluguel. Fica inadimplente 3 meses com imóvel sem dar baixa. Eu fui falar com ele, você que alegou? Me desculpa, é que você me deu uma responsabilidade muito grande para mim. Cancelar um contrato de aluguel, irmão. Imagine o nível do tipo de responsabilidade que essa pessoa deveria ter. E você fala o seguinte... Se botar uma tartaruga para cuidar, deve perder. Pô, Lázaro, por que você não viu isso antes? Porque o negócio era tão redondo, a empresa tão redonda que andava sozinha. O time dele era muito bom. E aí, no primeiro obstáculo, que a responsabilidade foi para ele, pessoa, deu merda. O timinho que estava debaixo dele não era tanta gente, mas era muito bom. Então, o dia a dia rodava tudo. Rodava, nada parava. E ele ficou o quê? Ficou uns 6 meses trabalhando comigo. Essa é uma pergunta boa. Time ruim é culpa do líder, na minha visão. Agora, quando o líder é ruim e tem um time bom, pra mim... É esquizofrênico. É louco, porque eu não acredito. Mas tem, sabia, cara? Mas é esquizofrênico. É esquizofrênico, mas tem. Porque aí as pessoas são pessoas autogerenciáveis, que cuidam das responsabilidades. Que pensa o seguinte, se todo mundo for autogerenciável, você não precisa de ninguém cobrar ela. Uma pessoa autogerenciável, a autorresponsabilidade dela gerencia a vida e o resultado dela. Entendeu? O cara que se autogerencia, ele se autorresponsabiliza por tudo, ele se concede meritocracia pelo bônus também. Ele faz tudo ali. E nestes casos, tinham 5 pessoas ali de baixo que eram muito assim. E o cara era um cara legal. Então todo mundo se autorresponsabilizava, o cara legal, ficava ali. Primeira coisa que o cara assumiu, ele teve de falar, você deu muito pra mim, caralho, cancelar um contrato de aluguel, esquecer de cancelar, não cancelar um contrato, tocar lá, abandonar lá, deixar pagando, depois parar de pagar sem avisar o dono, sem cancelar, sem nada. Eu nunca morei de aluguel, nunca fiz isso, nunca aluguei nada, ele foi a resposta que ele deu. Meu Jesus. Mas eu acho que quando o time é bom e o líder é ruim, não dura. Eu acho que duas coisas. Ele não pode deixar isso acontecer, galera. Não deixe isso acontecer por um único motivo. Você vai estragar o time. Por mais autogerenciável que ele é, de repente ele não vai ver perspectiva de futuro. Então você vai estragar o time. E uma hora vai dar problema. Ou o próprio time vai expurgar ele. O problema é quando o cara é ruim, mas é um cara muito boa gente. O time fica com dó. Aí o time fica. E aí, assim, o time fica com dó e chega aquela hora que você começa a olhar e diz assim, putz, eu não vou crescer aqui, esse cara não me desafia. Aí você perde. Você perde o time. Acho que por isso que tem que tomar muito cuidado. Pra mim, um dos principais papéis do CEO é escolher bem a liderança. Total. Se ele não escolhe bem a liderança, fudeu. Eu costumo falar o seguinte, o papel do CEO é fazer as coisas acontecerem. Para as coisas acontecerem, você tem que ter gente certa no lugar certo. Me conta uma outra coisa, Marcelo. Você falou um pouquinho, como é que você acha que tem que ser a junção de trabalho, saúde física, mental, o ambiente corporativo? Eu gosto de ambiente competitivo, mas tem que ter bom ambiente. É o competitivo saudável, não pode ter escrotice. Sou absurdamente contra chefe escroto que desrespeita as pessoas. Você pode ser impositivo, pode ser dominante, pode fazer uma boa pressão no cara, mas sempre com a educação e respeito. Cara escroto comigo não vence. Entendeu? Eu nunca precisei aumentar o tom de voz com ninguém. Mas pensa assim, qual que é o equilíbrio? Imagina se você aumentasse o tom de voz. Ia dar ruim.
me conta o seguinte, como é que é liderar a gente em ambiente competitivo, com saudável, com intensidade? Como é que é isso? Como é que é um RH apaixonado por meta? Um RH apaixonado com resultado? Como é que é ser o elo da liderança? Porque RH tem um papel ingrato, na minha opinião. Quem dá a palavra para a contratação, a última é o líder, quem demite é o líder, mas você tem que ficar ali do lado. E você tem que ficar do lado para não deixar o cara ser demitido à toa, e ao mesmo tempo você não pode segurar o cara também que precisa sair. E às vezes o líder está segurando um cara vagabundo ruim, que você já sabe que ele está indo mal porque você acompanha de perto, você tem que chegar pro líder e falar, manda esse cara embora. E o líder fala, não, ele é meu, não vou te mandar embora não, eu que sou chefe dele. Como é que é essa relação do RH com o restante do C-level da companhia, ou até com o dono, entre cuidar sem proteger, pressionar sem intencionar e gerar resultado? Um pouco desafiador, né? Quase nada. Acho que, na minha visão, e humildemente falando, assim, foi o que diferenciou a minha carreira como executiva de RH. Eu sempre tive lado a lado com o CEO. Eu sempre consegui estar lado a lado com o CEO para conseguir sentar e dizer o que precisa ser dito. Eu acho que o que diferencia um RH bom é que ele vai falar o que precisa ser dito, vai trazer fatos e dados, porque com toda essa bagagem e sabendo lidar com pessoas, você vence o jogo fácil. Porque você consegue pegar o fato, o dado, mostrar para o outro e dizer, olha só, aonde que o teu comportamento não está ajudando aqui? Vamos junto, vamos debater. Se ele consegue, junto com isso, entender o perfil da liderança, entender o perfil do C-level, porque às vezes é só um líder que não está sabendo como lidar com aquele liderado. Tem muito líder que não entende. Existe uma coisa que é chamada liderança situacional. O líder, ele precisa entender com quem que ele está escolhendo. Eu, por exemplo, graças a Deus, já falo. Eu não quero mais trabalhar com gente júnior. Eu não tenho mais paciência. Eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais. Só que aí, se colocam hoje uma pessoa júnior comigo, vai sofrer. Por quê? Porque o meu perfil, hoje, o meu perfil já não adequa mais a isso. Então, o papel do RH é exatamente conseguir fazer quase que esse equilíbrio. Esse líder aqui, ele tá sendo coerente com esse liderado? Tá tendo uma consistência aqui? Se não tá tendo, dá feedback pro líder, dá feedback pro liderado, apoia para que a coisa funcione de verdade. E aí ele vai ver o resultado vir. Através dos fatos, dos dados, ele consegue mostrar. Olha, aqui funcionou por quê? Porque a gente mudou esse comportamento gerou esse retorno, e esse retorno veio porque vocês dois mudaram a direção, conseguiram andar junto. Se o RH ele consegue sentar nessa cadeira, que é uma cadeira de estratégia pura e simplesmente estratégia. Não olhar para o outro e achar, não, eu tenho que ser legal, eu tenho que ouvir o que o outro está falando e acolher. Problema é RH acolhedor. Quando o RH se coloca nessa cadeira de eu vou acolher, fudeu. Porque ele não entende que muitas vezes não dá para ele acolher, porque existe erro, existe falha, existe falta de responsabilidade. Uma coisa é a pessoa tá passando por uma situação, a pessoa tá, sei lá, a mãe morreu, o pai morreu. Isso aí faz super sentido, é coerente, traz, entende. Agora, se não tô conseguindo entregar, pô, você me deu responsabilidade demais. A responsabilidade era você só encerrar uma porra de um aluguel. Cara, o RH tem que virar e ser claro, ser nítido, dizer, filhão, tá errado, não tá funcionando. E o líder tem que virar pro líder e dizer assim, qual o feedback que você deu para ele? O que você fez? Como é que está o plano de desenvolvimento dele? Será que não está na hora de fazer um plano de recuperação com ele? Você está acompanhando de perto? Você fez o feedback com ele? Você fez o one-on-one com ele? Como é que está a tua rotina? É olhar para o líder e dar responsabilidade que é do líder, mas também não passar por cima do líder, porque esse é um problema. Tem alguns líderes, quando tem um RH bom, joga na mão do RH. Não, vai lá dar você o feedback. Vai lá, faz você. Não. Eu sempre fiz isso com os meus líderes. Vamos dar o feedback? Você que precisa de ajuda, tá com dificuldade? Então vamos junto. Você dá o feedback, se precisar eu entro e depois eu vou te dar o feedback sobre o seu feedback. Mas vamos junto. A responsabilidade não é minha, não. Vamos também crescer. Todo mundo é adulto. Codgênio número grau. Deixa eu te falar uma outra coisa. Vamos entrar no assunto liderança, né? A gente falou muito de líder aqui, muito focado em cultura, focado em RH. Eu tenho uma visão simplista, mas para mim ela é eficiente sobre líder. Líder é gente que move gente. Fim de papo. Gente que move gente. Pronto. Entendeu?
Aí, na minha opinião é isso. Para você, o que é líder e qual o papel principal? E como... Eu tenho outro conceito também. Líderes extraordinários, oradores extraordinários, não tem curso. É da pessoa. Hitler. Quem vai falar que aquilo não foi um líder extraordinário? Do mal, maligno, vai conseguir dividir o planeta. Ele é um sociopata. Dividir o planeta com uma teoria ariana preconceituosa. Se essa teoria fosse boa, viria a ser presidente do mundo, se a tese fosse boa. Porque a tese era ruim. E aí, mesmo assim, dividiu o planeta. Entre outros, tem um monte, Mussolinis da vida, um monte de cara maligno, mas aglutinadores de multidão. Tem gente que abre a boca, os outros param pra ouvir e nem sabe por quê. E tem gente inteligente pra caramba que abre a boca e os outros viram as costas. Não sei se é um magnetismo, entendeu? Tem líder que é magnético, aglutinador de multidão, que nunca fez um curso de oratória. Nem fono. Mas o cara mexe as pessoas. E tem outro, mas eu acho que bom líder todo mundo pode ser. Se tiver respeito, aprender a técnica certa, ele vai conseguir mover o tabuleiro. Mas os extraordinários, para mim, é nato. Então, por isso que, na minha visão simplista, se você sabe mover as pessoas na direção certa, para fazer a coisa certa, você está exercendo o papel de liderança. Pode parecer filosófico, mas na minha opinião. Como é que é esse papel na cabeça sua? Eu te contei o que funciona na minha cabeça aqui. Aí, como é que é o papel do líder tradicional, do líder extraordinário? Você concorda ou não concorda que tem alguma magnitude em algumas pessoas? Não, magnitude não, magnetismo. Né? Que tem magnetismo, zero dúvidas. Tem gente que você... Tem uns aí, não vou nem... né? Que você fala assim, como que diabo essa pessoa move multidão desse jeito? E move. E você... Uma vez eu vi uma palestra de uma dessas pessoas, um centro de convenção com umas 5.000 pessoas, e ele falava, repita isso comigo! E as pessoas repetiam. Eu falei, meu Deus, mas é uma palestra ou é uma igreja? Não tô entendendo. Porque vai dizer que não é... Existe pessoas que têm magnetismo absurdo, que você, querendo ou não, você para, olha, e eu tenho muito respeito por elas. Eu posso não concordar, mas eu tenho muito respeito por elas. E outra coisa, eu tenho um pinguinho de admiração, porque eu fico pensando, porra, como é que essa pessoa consegue? O que ela tá fazendo? Aí eu vou lá e começo a estudar a pessoa, né? Alguma coisa tem que eu preciso aprender aqui. Agora, por outro lado, para mim o papel do líder é você saber colocar as peças no lugar correto. Mas só que para você colocar as peças no lugar correto, você tem que entender de gente. Você tem que ter ali uma escuta ativa para saber qual é o lugar de potência que você tem. Uma das coisas quando a gente faz ali, faço muito o planejamento de gente e gestão, né? Nessa época tá todo mundo olhando para o planejamento anual, tá olhando para a estratégia, revisando a estratégia e esquece de olhar do planejamento de gente e gestão. Todos os meus clientes, a gente está sentando e dizendo, tá, mas vamos olhar para o teu planejamento de gente e gestão. Nessa hora, é a hora que eu digo para ele, vamos lá, quem é estratégico aqui? Quem precisa ser olhado de maneira diferente? Quem são os teus potentes, assim, que a gente não pode perder? Quantas dessa galera aqui que são líderes que a gente vai ter que trocar? Se a gente vai ter que trocar, quando que a gente vai trocar? Como que a gente vai fazer essa troca? Que estratégia a gente vai montar? Quanto que a gente abre a vaga? Quanto tempo a gente leva para poder substituir? Toda essa estratégia é um tabuleiro. Então, um líder bom, ele sabe olhar para o tabuleiro, saber o lugar certo da peça, a forma certa que ela caminha entre o tabuleiro e como que ele coloca isso de uma forma diferenciada para entregar resultado. Porque a gente só ganha o jogo se a gente tiver uma visão do todo. O líder, ele tem que estar olhando de fora. Costumo dizer que ou você está olhando para o menu ou você está sendo parte dele. E se você faz parte do menu, tem gente escolhendo a estratégia por você e vai te comer. Então, assim, o teu papel é olhar para o menu e dizer, eu quero esse. E para isso, tem que saber o lugar de potência das pessoas. Pergunto uma outra coisa aqui. Que é? Qual o comportamento de liderança que você já viu na sua vida que mais destrói time, que mais afasta? Líder fraco, líder frouxo. Líder que não consegue virar e dizer assim, filho, faça isso, desse jeito. Tô te cobrando para isso. Teu papel é esse, tua responsabilidade é essa. Líder bonzinho, como diz o senhor, a gente coloca para quê? Para ser padrinho, mas para trabalhar não funciona. Para mim, esse líder fraco, ele destrói o time.
Porque o time não vai respeitar ele. O time não vai olhar para ele com admiração. O time não vai ver nesse líder um lugar de, aqui é onde eu vou entender como eu posso ser melhor. Aqui é onde eu vou buscar uma direção. Vão olhar para ele e dizer, deixa ele aí. É só... Vai ficar ali de coitadinho, se for legal, especialmente. Então, esse líder que tem medo, esse líder que quer ser amado a qualquer custo, destrói um time. Não tem jeito. Eu acho que o ser humano tem que entender que um bom líder ele tem que ser admirado, não amado. Geralmente não, 100% das vezes, o líder que é muito, 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 muito amado, ele não cobra. Porque se ele cobrar, as pessoas trocam o amor ou pelo ódio ou pela admiração. O líder que cobra, que dá feedback, ele vai ser amado, admirado ou odiado, nunca amado. O amado é o fofinho que não cobra nada. Entendeu? É assim. Quando começou, mas ele é um ser humano isso, mas ele é aquilo, mas ele é aquilo outro, aí você pergunta, como é que é a reunião sua com ele? Não, me explica em detalhes, como é que ele conduz o time, como é que é a cobrança, não cobra. Agora, quando o cara fala, meu líder é foda, é um cara que me cobra, tá isso, ele me estimula, como é que é a reunião dele? Aí você vai ver que tem feedback, tem cobrança no meio. É aquele líder que, quando você vira e fala assim, tá, mas eu odeio aquele cara, mas puta, velho, me desenvolveu pra cacete. Exatamente. Os meus maiores líderes, assim, os caras que eu mais admiro que eu tive como líder, eu olhava e dizia assim, filho de uma égua, mas tá, tô aprendendo, vambora. E aí você tem que querer aprender. Porque se você não quer aprender, você fica só no ódio. Trabalhei com um cara que ele usava a ironia e o sarcasmo pra mover as pessoas. Ele usava uma frase assim, porra, tô ficando com vergonha alheia. Comecei a ficar com vergonha alheia, aí puf, acabou. Entendeu? É tipo assim, o sarcasmo, dava um sorrisinho, mas nunca brigava. Aí vocês falavam, eita, pô, aí você ficava se sentindo mal, entendeu? E às vezes era uma coisinha só fora do contexto, não era nem errado nem certo, entendeu? E uma vez eu estava numa empresa, a gente estava fazendo uma reestruturação e 50% dos líderes na América do Sul tinham ido embora e tinha ficado metade. E tinha uma moça de RH há 20 anos de empresa que estava lá. E eu fiz o plano estratégico junto com o time, e top-down mesmo. E falei assim, agora eu quero o seguinte, imprime essa porra aí e bota em cima da mesa todo mundo. Coordenador pra cima vai ter que estar com o plano tático. Diretor, plano estratégico em cima da mesa, impresso, e o tático também. Gerente para baixo, o plano tático operacional impresso em cima da mesa, beleza? Seu Lázaro, me permite? O senhor mandou imprimir? Isso é muita gente na empresa. Falei, sim. E as árvores? Falei, eu tô tentando salvar emprego, filho. A árvore tá no final da fila. Jesus. Você me desculpa. Gente certa no lugar errado. Ela não era ruim. Mas ela tava noutra pegada. Essa eu lembro que eu falei com ela, filha, vai ficar no fundo vai ficar pro fim da fila suas árvorezinhas, porque eu tô aqui para salvar emprego, alimento na boca de família. A árvore vai ficar para depois. Aí ela tentou, não, mas veja bem, eu falei, se você insistir, eu vou ficar com vergonha alheia. Lembrei do meu chefe. Você lembra do seu chefe? Olha, acho melhor. Se você insistir, eu vou ficar com vergonha alheia. Na hora, shut up. Ela que teve de sair. Não teve outro jeito. Deixa eu te falar, que recado você dá pro dono de empresa que ele acha que tudo isso, tudo que acontece lá dentro é um problema do RH, não dele? Você é um idiota de achar isso. Porque, primeiro, quem contratou o RH? Foi ele. De quem é a empresa? É dele. Quem é responsável pelo resultado da empresa? É ele. Como é que ele vai me colocar a culpa no RH? Se você quer mudar a sua empresa, primeiro, contrata um RH bom, para começo de conversa. Se você contratar um RH bom, você vai ver, inclusive, a diferença. A diferença na redução de custo de contratação, a redução no custo de rescisão, a redução de... gastei isso porque vou fazer festinha. Festinha para quê? A gente tem que fazer o que dá certo, o que funciona, o que traz resultado. Dá para fazer festa? Vamos fazer festa se tiver. Trouxe resultado, vamos celebrar. Faz sentido. Mas vai fazer festa por festa? Pelo amor de Deus. Então, primeira coisa, se você não entende um papel do RH e usa o RH de bengala ou de desculpa, cara, vamos começar a rever, inclusive, o que você está fazendo da sua vida.
Vamos te fazer outra pergunta. Vamos lá. Vamos lá, você que é uma mulher focada em recursos humanos, focada em cultura, ama resultado final como bottom line, como é que é o processo de entrevista, de escolhas do candidato? Como é que você entrevista alguém? O que você acha importante no processo de entrevista e como você pode dar dica para esses caras fazerem? Eu tenho uma metodologia minha que eu aprendi durante 50 e tantos anos, mas assim, que não é nada ortodoxa. Mas me conta, como é que é o processo de escolha de um novo membro by Marcela? Primeira coisa, você tem que saber muito bem da sua cultura. Quando você souber a sua cultura, você vai saber fazer as perguntas certas. E as perguntas certas não são com achismo. As perguntas certas são baseadas em competências e em vivências que ele já passou. Então não pergunta o que você acha, o que você acredita, o que você pensa. Pergunta o que você já fez, como você já passou, qual foi o problema que você viveu, o que você teve de dificuldade, o que você entendeu, como você fez, quais foram as áreas que você já liderou e quais foram as dificuldades que você teve nessa área. Me conta a situação. Sempre pede fatos e dados. Situações que você já passou, situações que você já viveu. Porque com o passado, você começa o quê? A apertar. Ah, você fez esse projeto? Mas como é que foi o projeto? E o que você teve de dificuldade? Mas aonde que você esbarrou? E quais foram os indicadores que você acompanhou desse projeto? E como que foi? Quais eram os números? Naquela época, quanto que trouxe de retorno esse projeto? Me conta. Quanto mais se apertar, se for mentira, você pega. Então, primeira coisa, saiba quais são as competências, baseie em fatos e dados que a pessoa já viveu e aperte. E por fim, e não menos importante, faça uma boa entrevista de malefício. Fale para a pessoa tudo de ruim que ela vai passar. Não floreie. Tem muita gente que floreia. Não, você vai chegar aqui, vai achar que é maravilhoso. Aqui todo mundo é amigo. Aqui a gente é uma família. Esquece. Não funciona. Eu acho o cúmulo da mediocridade o dono, o chefe, que compara a empresa com família. Família você não demite. Família tu não cobra. Família tu não pressiona. Família não tem que entregar resultado. Basta existir. Basta amar. Família basta amar, empresa não basta amar, não. A não ser se for no OnlyFans, talvez, né? Oh, eu vou nem falar nada. Não dá. É difícil. Não tem outro jeito. Então, assim, eu não gosto do nome. E eu escuto, isso aqui é uma família, fala, ferrou. Começou assim, já começou errado. Errou. Minha empresa é uma família, nós somos uma família. Errou, irmão. Cara, e sim, aí as pessoas inclusive confundem, porque eu falo muito sobre isso, né? E as pessoas confundem, quer dizer que eu não vou trabalhar com a minha família aqui, eu não posso contratar a minha família. Eu falei, primeiro, você pode contratar quem você quiser, desde que você saiba que você pode demitir. Se você contratar a sua família e você tiver capacidade e firmeza para cobrar e demitir, tá tudo certo. E outra coisa. Zero problema. Família, quando eu falo desde que a família seja profissional, nada errado com isso. O problema é quando você considera a sua empresa uma grande família, ou que você traga mesmo família consanguínea para dentro da sua empresa, mas ele não é profissional. É do tipo... Você mantém. Você mantém. É do tipo, tartaruga não sobe árvore, alguém pôs lá. O que ela vai fazer em cima da árvore? Nada, vai ficar lá. Então você bota a pessoa errada em cima da árvore e ela vai ficar lá. E vai ser exemplo para todo mundo. Todo mundo vai passar e vai dizer, nossa, o que aquela tartaruga tá fazendo ali, gente? É exatamente isso. Acabou. Então, assim, é muito importante o líder ter essa consciência de como que ele vai atrair as pessoas certas e, mais do que isso, né? Ter consciência de que não pode ser família. Pode ter família, não é ser família. Tem uma diferença muito grande aí nessa troca de palavras. Exatamente. Quanto tempo tem, Davi? 1h20, como esse troço voa, né? Aqui, ó, nem viu, eu tô na metade, das perguntas. Deixa eu te falar uma outra coisa. Eu tenho um negócio que as pessoas me perguntam, Lázaro, como é que você faz para achar as pessoas? Eu falo que eu tenho um processo de seleção contínuo. Exemplo, eu tô o tempo inteiro entrevistando. Eu saio para jantar com minha mulher e um casal de amigos. Se eu não conheço a pessoa, eu vou entrevistar a pessoa.
Eu vou começar a bater papo com a pessoa já entrevistando ele. Você faz o quê? Isso da área financeira. É mesmo, irmão? Como é que tu olha aí? Qual o papel do bom orçamento para o ano? Como é que você faz para acompanhar? E começa. Aí ela, às vezes, quando ela me chuta, fala, você está entrevistando o cara? Eu falei, não, só estou perguntando de negócio. Aí ela, para de entrevistar o cara. Eu falei, não, se ele for bom, quem sabe eu vou oferecer uma oportunidade de vida melhor para a família dele. Hein? Quem sabe? Então, assim, eu tenho um processo de seleção contínuo. Recomendo para todo mundo que você, se você é uma pessoa geradora de emprego, de oportunidade, passou na sua frente, tem um raciocínio lógico, o QI acima da média, desempenha algum papel profissional dentro da sociedade, entrevista. Quem sabe ali tem um talento a ser desenvolvido. Entendeu? Existe alguma metodologia para o departamento de RH? Isso eu estou falando como dono e tal. Que o RH que você acha do Talent Acquisition, como é que faz para você adquirir talentos? O que as pessoas querem ver numa empresa? E nem falar nisso é até bom, né? Eu não sou um cara da rede social, apareci recentemente, mas o único papel bom, único não, né? Tem um monte de coisa boa, mas assim, um papel fundamental com a rede social apareceu na minha vida. Trazer talento. As pessoas que me procuram têm o mesmo perfil. Uhum. E as pessoas que não têm o perfil já se afastam. Elas falam, não vou trabalhar naquela empresa não, porque aquele tóxico é acionista. Então eu não vou lá porque aquele cara é tóxico. Eu não comungo das ideias dele. Ótimo, também não. Se você não comunga da minha, eu não comungo das suas. Para trabalhar comigo tem que ter a mesma mentalidade minha. Se não tem, eu não quero. Então pronto. Você quer que eu vou te dizer uma coisa. Como é que funciona isso? Como é que eu atraio as pessoas? Como é que as pessoas no mercado vão ver a empresa boa? Qual a sua sugestão para os donos de empresa? Sabe qual é o ponto super estratégico aqui que você está falando? Você já foi cancelado algumas vezes, não já? Um monte de gente fica me xingando o tempo inteiro, falando que para. Cancelamento tem que estar para qual na sua empresa a cultura. Quando você é cancelado, o que acontece? Aquela galera que não está alinhada aos seus valores sai do seu perfil, deixa de te seguir, não quer estar perto ou fica ali criticando. A tua cultura tem que ser igual o cancelamento. A tua cultura tem que expelir quem pensa diferente ali dos teus valores. Tem que expelir quem olha e diz assim, nossa, eu não quero isso pra mim. Que bom que você não quer, porque eu quero quem queira. Então, quando você pensar no processo para ter as pessoas certas com você, pense sempre, quanto que eu aqui posso ter sido cancelado porque eu estou falando a verdade. E não deixe de ser cancelado porque você está falando a verdade. Porque toda vez que você falar a verdade, você vai atrair as pessoas que comungam dos mesmos valores que você. Se você ficar em cima do muro, nada feito. Morno não funciona. Morno só atrai morno. E normalmente morno é gente sem critério. Gente que não sabe exatamente o que quer, aonde quer, o que vai fazer diferença. É gente que tá ali só a passeio na vida. Não veio para tomar decisão, não veio para fazer escolha. E o RH tem que pensar igual, Lázaro. Ele tem que ter um processo seletivo muito bom para que ele saiba como que eu coloco aqui a minha marca empregadora, como que eu declaro. Eu tenho que declarar o que ele vai ter quando ele chegar aqui. Aí ele vai ter tobogã, ele vai ter não sei o quê. É isso? É esse tipo de pessoa? Você quer ver? A galera costuma colocar a plaquinha de Great Place to Work. Aí você vai para as perguntas do Great Place to Work. E a sua empresa faz isso de legal? A sua empresa faz quantas festinhas? Maravilha. Quem está procurando empresa Great Place to Work está procurando o quê? Gente alinhado com aquilo que está declarado no Great Place to Work. Empreendedor, compare as perguntas do Great Place to Work e compare o que você quer para sua empresa. Faz sentido? Porque se não fizer sentido, meu amor, pare de botar o Great Place to Work. Pare de declarar, porque a partir do momento que você declara, você vai atrair pessoas que querem aquele status, aquelas perguntas. Só primeiro para. Ao invés de seguir o mercado e dizer, e todo mundo tem, eu também tenho que ter. Para e reflete. Se você parar, refletir e fizer sentido, mete bronca. Mas se não fizer sentido, vamos parar. Acho que isso é importante. E hard skill ou soft skill? Soft. O hard a gente vai treinar, a gente vai buscar, a gente vai apoiar. Só pensa, como que eu atraio as pessoas?
abertas, com cabeça de quero me desenvolver. E tudo isso, boas de comunicação. E tudo isso passa por soft skill e não por hard. Uma pergunta, tem alguma dica para esses caras aqui? Alguma ferramenta de RH? Alguma coisa que você pode recomendar para esses caras? Tipo, cara, olha, siga. A gente falou aqui de ritual, né? Que ritual tira a cultura do papel. Mas, pô, uma empresa, quando ela começa a ter as cadeiras chaves, como é que o cara faz o organograma da empresa dele desempenhando o papel? Eu costumo falar que quando você vai entrevistar alguém para contratar, não leva o job description do cargo, leva a atividade de tarefas pela qual essa pessoa vai desempenhar dentro da sua empresa. Porque job description muda de acordo com a empresa, maturidade, momento. Então, exatamente. Fala o seguinte, eu quero contratar um diretor comercial. Neste momento da empresa, qual que é o skill que eu preciso desse cara? O que ele vai ter que fazer 30 dias do mês, 365 dias no ano na minha empresa, e eu boto num papel e vou perguntar para ver se ele enquadra naquilo. Porque se não enquadrar, poupa energia. Entrega aqui para a gente... A minha dica é descreva as tarefas de um processo de entrevista. Mas dentro do RH, o que esse cara tem que fazer para ele começar a organizar a empresa dele estruturalmente? Ele tem que ter um organograma, ele tem que ter a descrição de tarefa, ele tem que ter um book das atividades. O que ele tem que fazer? O que você recomenda para o cara que é pequeno, mas ele quer crescer organizado? Hoje ele já está aí com 2 a 10 milhões de faturamento ano. Ele tem que começar a organizar a coisa. Que recomendação você dá? Partindo de pessoas. Ele precisa ter muito bem os processos organizados. Como que funcionam esses processos organizados? Você vai ter ali um playbook das perguntas para direcionar o teu time, porque senão fica várzea, cada um faz a seleção de uma forma. Ele precisa ter minimamente um processo de integração. O que eu faço? O que eu vou cobrar nos primeiros dias? A linha, com quem que essas pessoas têm que falar? O básico de um processo de integração. Não estou falando para fazer processo de integração de uma semana, não. Só senta e dedica um tempo para integrar aquela pessoa, fazer o onboarding daquela pessoa. Ele precisa conseguir minimamente ter um processo de avaliação de desempenho. Isso é super importante. Porque se você não sabe se a pessoa está se desempenhando correto ou não, vai servir para qualquer um. Então, como que você avalia a parte técnica? E aí isso passa o quê? Sim, um organograma. Cara, isso é básico. Porque o organograma vai definir papéis e responsabilidades e mais do que isso, hierarquia. Quem cobra de quem o quê? O organograma ele serve para isso, para você ter clareza organizacional e hierárquica. Papéis e responsabilidades. Você pode chamar de descritivo de cargo, de job description, como você quiser. Mas papéis e responsabilidades. É o que você está trazendo. O que essa pessoa vai ser cobrada? Quais são as responsabilidades? Quais são as atividades? O que ela tem que fazer? O que ela tem que entregar? E com base nisso, você vai construir a avaliação de desempenho. Faz o básico, um diário de board. Um Excelzinho aqui, ó, que ele vai dizendo essa pessoa foi avaliada. Tá? Vai funcionar. Só começa. Não fica esperando, eu não tenho dinheiro para a plataforma agora. Começa com Excel, filhão. Começa controlando. Só faz. Não fica esperando a perfeição também, não. Moça, estamos chegando ao fim. Vamos ter que caminhar para um bate-bola e depois uma mensagem sua para essa galera. Então, vou fazer um bate-bola com você. Cultura ou estratégia? Porra. Os dois. Não vai parar de palhaçada de um ou outro, não. Vai com os dois. Erro clássico que derruba a performance do time. Líder ruim. É uma pergunta que todo CEO deveria fazer com frequência para o time. Vocês sabem qual o seu papel? Sinal claro que a cultura está doente. Não está entregando resultado. Um livro que todo líder deveria ler. The Great CEO. Uma frase que você mais repete para você e para os líderes. O óbvio precisa ser dito. Uma outra coisa, se vocês pudessem mudar alguma coisa nas empresas brasileiras, qual seria? A mentalidade de que pessoas é custo. Pessoas é investimento. Pessoas é que vai levar o resultado da tua empresa. O lance é, não economize no capital intelectual. Economizar no capital intelectual é a principal burrice que um executivo, um dono, um empresário pode cometer. Moça, muito feliz de estar com você. Obrigada. Eu quero te entregar 2 presentinhos. O primeiro deles, da Minimal. Muito obrigada. Camiseta básica, menos é mais. Isso aqui, ó, cultura, uai. É isso.
E aqui tem um presente da Capital Upgrade pra você. Tem um vinhozinho, uma camiseta, Crise é o cacete. Ó, você vai ter que assinar esses 2 livros aqui, por favor. Senão eu saio daqui apanhando. A gente Deixa comigo que nós vamos assinar esse livro. Obrigada. Mensagem pros meus afiliados. O que você dá? Gente, planejem 2026. 2026 vai ser um ano super complexo, mas se vocês saírem na frente, olhando para pessoas certas no lugar certo, vai fazer toda a diferença. Portanto, metam bronca. O ano ele vai ser difícil, mas quanto melhor você estiver planejado, estruturado, corre pra ação, que não tem bronca nenhuma. É isso aí. Galera do Padrinho, obrigado pela audiência. Se você que assistiu isso ainda não está inscrito no canal, vai lá e se inscreve, bota a mão no aviãozinho, manda para um amigo, para um empreendedor que precisa ouvir isso. E participe do grupo de membros, novidade por aí. Você tem vários benefícios lá dentro, desconto de 10% para todos os treinamentos da Capital Upgrade. Você tem 6 meses de graça do Plano Bom Corp e do Grupo Bom Pastor. Tem uma série de benefícios lá dentro. Então, meu amigo, participa do grupo de membros.